Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de junho de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1949, 4 páginas, 44 logias e 8 máximas. O tema é mega ressexologia. A especialidade é autodiscernimentologia. Agora, a definição. A mega ressexologia é a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter das reciclagens intraconscienciais e existenciais máximas no caminho da evolução e da expansão da lucidez das consciências intra- e extrafísicas no cosmos. O holopensene pró-parapensenidade homeostática. A paravivência da autopensenização livre de intrusões nas dimensões ou comunex evoluídas. A inserção na autopensenização do trinômio autodiscernimento evolutivo, interassistencialidade cosmoética, para perceptibilidade lúcida. As protocognições íncitas. O afloramento das neovertons. A pesquisa nos bastidores da intrafisicalidade. A parapreceptoria extrafísica, os recursos da paraprendizagem. A paraexperimentação da harmonização interpessoal nas comunex evoluídas. A cosmovisão promovida pela visitação às centrais extrafísicas. A câmara extrafísica de autorreflexão. Os parassolilóquios. Na taxologia tem 14 categorias de manifestações mega ressexológicas básicas em geral. Na remissiologia destacamos, entre os 15 itens, reciclagem prazerosa, reciclogenia, recim grupal e recim intermissiva. Frase enfática. As pesquisas da mega ressexologia conduzem a consim pré-serenona aos extremos das possibilidades de aprofundar a autovivência teática da cosmoeticologia e da megafraternologia. Você já encarou os princípios da mega ressexologia? Você vê possibilidade de renovar a estrutura da própria vida por meio de tais princípios? Agora, questionamento. Meu amigo conseguiu se projetar conscientemente em seu quarto e notou algumas esferas de luz pelo quarto. O que podem ser essas esferas? As esferas podem ser energia, mas isso é preciso de ver. É bom ele anotar e ver o que acontece. Se ele tiver efeito físico, isso pode ser real mesmo. Outra hora é preciso de ver o que é. Tem que anotar e ver com o tempo. Passei dos 6 meses de TENEPS, mas na exteriorização ainda não sinto o predomínio do fronto chakra. Como funciona essa passagem? Eu tenho que forçar a exteriorização pelo fronto chakra? Pode comentar o fato? Olha, o processo todo é o seguinte, não liga para isso não, vai anotando e vai trabalhando. E com o tempo a própria TENEPS vai mostrando junto com o aparador o que você deve fazer. É o melhor. Lembro-me do senhor falando dos problemas de memória que os medicamentos Crestor e Liptor acarretam. Terça-feira vou a um novo cardiologista e gostaria de levar a terceira opção, que é o medicamento que o senhor usa agora e cujo nome, veja, não me lembro. O senhor pode, por favor, me passar o nome do medicamento? Não, melhor a gente não entrar nisso não. Deixa, fala lá com o seu cardiologista. Eu não vou receitar um negócio no escuro. Negócio de cardiologia, que é isso? Se de ver como é que é seu jeitão. O que você precisa? Um remédio serve para mim, às vezes não serve para você. Ele tem que examinar isso. Eu tenho que seguir meu princípio, né, de defesa de cada um. Não existe doenças, existe doentes. E o doente específico, cada um diferente do outro. Eu quero dizer para vocês que hoje começa o primeiro simpósio internacional de democracia direta. Vai ser hoje até domingo. Agora, hoje já tem alguma coisa a partir das 3 horas. De modo que eu vou para lá mais tarde. Parece que a abertura é às 2h30, é a hora que acaba aqui. Eu vou para lá mais tarde, depois das 3. Até domingo nós temos aí esse simpósio. Agora, de modo geral, minha gente, nós temos aqui
a mega ressexologia para brigar com vocês. Pode falar, ó. Professor, eu gostaria que o professor abordasse o antagonismo, a memória vulgar e o zoom mnemônico. O antagonismo, memórias vulgar e o zoom mnemônico. O caso todo é o seguinte: a memória vulgar é aquela que não fede nem cheira, entra e sai as palavras, tudo de qualquer maneira, mas a pessoa não fixa bem esse processo. Agora, o zoom mnemônico é aquela pessoa que faz a perfuração e a prospecção. Pensa numa coisa, ela vai direto até o fundo do processo e cava a palavra, a ideia, quer dizer, o problema da forma e do conteúdo. Esse aqui é o zoom mnemônico. O zoom mnemônico geralmente é usado por quem tem uma memória na base elefantina, maior, grande. E outra coisa, quase sempre é uma pessoa que precisa de ter bons dicionários cerebrais para funcionar melhor. E o professor poderia falar o seguinte: antagonismo presente, futuro e passado, por favor? Sim. O antagonismo presente, futuro, passado. O presente e futuro é o que eu quero dizer, que o nosso presente já é o futuro. Então, aquilo que nós já fazemos já está aqui dentro do processo. E o passado é uma coisa que não muda. Você tem que mudar o seu presente para que o seu passado mude e o seu futuro também mude. Mas a gente tem que colocar na cabeça que o presente já é o futuro. Se a gente colocar isso, a gente começa a entender. E o seu passado, você nunca muda, ele é inamovível. Ele é inerte, não tem jeito. Então, o processo da gente visitar o passado é só para ver aquilo que a gente errou, para evitar errar de novo nesse presente e futuro que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, aquilo que eu comecei a falar para você já é o passado. Isso que eu estou falando agora, ó, já é o presente. Então, ó, bati isso aqui. Ó, essa batida, pronto, agora já é o passado. Essa é a nova. Esse é o presente e passado. Presente e futuro. Então, ó, você olha bem como é que fica o processo. A coisa mais séria que eu chamo a atenção é o presente e futuro. E o seu presente já é o futuro. Se a gente entender isso, tudo melhor. Professor Valdo, só para continuar nessa questão do Zoom, com licença. Essa questão do Zoom, se a gente pensasse assim no Zoom intuitivo, como é que seria isso? Olha, o zoom intuitivo geralmente acontece quando começa a ter a autorretrocognição de vidas remotas, ou de vidas prévias suas, que não é essa vida. Então, por exemplo, você vai lá numa época que você viveu no deserto, lá no século VIII dessa nossa era. Então você vai direitinho naquele ponto aonde dói. Isso aqui é o zoom. E traz aquilo para a realidade atual. Então tem gente que às vezes faz esse zoom quando ele visita determinado lugar. A pessoa vai, por exemplo, ao Egito, respirando uma coisa qualquer, às vezes aquilo abala ela durante uma temporada, ela tem um zoom mnemônico. Então aquilo vai direto no negócio. Amplia, ela vê o que é a realidade do passado dela. Tá, então a gente pode chamar de zoom assim quando uma pessoa vem à mente da gente, não, e aquele ressalta e mais adiante você chupa aquilo. Você está entendendo? Você chupou e pega a essência da questão e ampliou para você aquilo que interessava, um detalhe que interessou. Então você pinça aquilo no meio de todo o acervo das suas rememorações. Entendi. Esse aqui é o zoom mnemônico. É o pensamento específico. Ó. Sabe? Professor, na página 12, paradoxologia. O senhor poderia aprofundar os paradoxos culturais de origem intermissivista? O caso todo é o seguinte, os paradoxos culturais, no curso intermissivo, durante a intermissividade, você aprende uma porção de coisas. Quase sempre essas coisas todas são muito avançadinhas. Agora, quando você vem para cá e tem o processo cultural, isso começa a bater de frente com a realidade que tem aqui. Você aprendeu coisas lá que são mais da mega fraternidade, processos que tem mais parapsiquismo,
um problema de interassistencialidade. Chega aqui, você bate com esse monte de gente, tudo materialista, dentro da SOCIM, que é a Sociedade Intrafísica, que é patológica, você começa a bater de frente. Então a pessoa tem que saber se acomodar com calma, não brigar com os outros por causa disso. Ter muita paciência. Não é tolerância, não. É compreensão. Ela precisa ter muita compreensão para poder viver bem com os outros. Tá certo? Agora, o curso intermissivo, inevitavelmente, ele cria isso. Se uma pessoa está muito acomodada com a vida humana e se sentindo muito bem, é porque ela não teve curso intermissivo bom. Ou se teve, ela jogou para escanteio, escambau, jogou fora. Entende? Tem muita coisa que ela tem que dar o contra aqui. Não dá para ficar igual. Curso intermissivo é uma coisa mais avançada. Tá bom, obrigada. Professor? Na taxologia, o senhor coloca no 5º item, descartelização. Descartelização é a Sim. desmonopolização, Sim. é a conviviologia. É não ter monopolização, não criar cartéis. Isso aí é um processo de mega ressexologia. Isso tem a ver com as... Isso tem a ver com as desamarrações? Qual? Assistência com o quê? Com as desamarrações. Tem, aí entra nas desamarrações. Tá? Sem dúvida, não há dúvida. Descartelização. O cartel geralmente é feito pela máfia do avidário. É um processo de mafioso, né? Cartel. E na desterrestrialização, o número 12, o item 12. 12, desterrestrialização. É a destramigraciologização, ou seja, a pessoa não precisar de ser transmigrada. Isso. Mas a extraterrestrologia entraria nisso também? Pois é, não, é o processo o terrestre e o território, é o que a gente está falando aí. Terrestre é da Terra, território é do espaço humano. Sim, mas geográfico. Como diz, tem que acabar com isso. Uma é o processo da geopolítica e o outro é o da transmigraciologia. Isso. Precisamos de ter cosmovisão sobre essa realidade. É isso que a gente chama atenção. Agora, o negócio todo é desbarbarização, que é a reeducaciologia. A base de tudo aqui é essa reeducaciologia. Professor, aqui na letra A. Ainda em taxologia, o número 1, a desanimalização. É a desbestialização, a desumanização, a serenologia. É acabar com a parte nossa de bicho, bicho-homem. Sabe? Aquilo que eu chamo proto-reptiliano, o cara que se arrasta na Terra. Tem que parar com isso. Mas essa desumanização para chegar a serenologia. Pois é, desumanização. Você tem que chegar na serenologia. Primeiro tem que acabar com a besta. Depois com a parte bicho-homem. Aí você chega na serenidade. A serenidade leva você para a serenologia. Você vira serenão. Mas mesmo assim o serenão ainda ressoma, né? Ele ainda precisa. Ele ressoma é pouca coisa, ele já ressoma para fazer grandes serviços, etc. Mas já então, está no fim. Se ele já domina a Terra, isso tudo para ele é à toa. Você veja bem, eles ressomam e a fase, por exemplo, o período fetal, da vida fetal, ele tem consciência. Isso é uma loucura. Então não adianta nada essa... O problema todo é o seguinte, na hora que a pessoa não adianta nada fazer aquilo, ela não vai fazer mais aquilo. Então a evolução. Ele não adianta ficar nesse planeta, ele já domina tudo, não tem nada para ele aprender. Ele tem que seguir em frente, por isso que tem a consciência livre. O problema da Terra é o seguinte, esgotou. Tudo que tinha aqui, podia dar alguma coisa para o serenão, ele já mandou em frente, mandou ver, engoliu. E ele tem um corpo biológico, com certeza não é igual ao nosso, né? Por exemplo, ele não vai precisar... Olha, nós todos já estamos começando a virar serenão. Sim. Quem já domina um pouquinho de parapsiquismo,
Está no caminho da serenologia. Quem já entende a inteligência evolutiva está no caminho da serenologia. O Arlindo, por incrível que pareça, o Adélio, por incrível que pareça, está entendendo? O João, aqui, ó, aqui, E nesse caminho, em que fase mais ou menos o senhor imagina que a consciência, ao ressomar, não precise mais comer, se alimentar de carne, né? Mesmo vermelha ou branca? Por exemplo, a partir do evoluciólogo, acho que ele já não precisa, já não tem mais essa necessidade. Começa, ó, TENEPS, eu vou repetir tudo de ontem. TENEPS, OFIEX, complexo, dispersidade, semiconsciex, teleguiado, evoluciólogo, serenão. Agora, o que eu desejo para vocês é a consciência livre. Então, junta isso tudo, embola ali, fica tudo normal, aí você vira consciência livre. Professor Valdo. Agora, ó, todos vocês aqui, a maioria já é tenepsista. Você não viu ontem a hora que levantaram o dedo? A maioria aí já está. Então, Valdo, vocês estão no caminho. Só em cima disso, complexo, porque ela está nessa posição depois. Complexo, se você não fizer o complexo, a sua ficha vai para o buraco. Você não fez nada que prestasse. Tem que ter um complexo nisso. O que está adiantando a TENEPS se você não chegou no seu complexo? Cuspiu fora, não deu certo. Tem que dar um jeito. Porque, a PROEX está aí no meio. Por que ela vem depois da UFIEX? Eu não entendi. Não, você pode pôr antes, eu deixo sua conta. Eu já te falei isso ontem, anteontem, eu disse isso aqui para você. Te vira. O processo seu. Professor Valdo, bem aqui em cima. Em fatologia, na segunda linha, o senhor poderia ampliar as concepções inerentes e em parafatologia, a parapreceptoria extrafísica. Qual é a relação entre os dois? As concepções inerentes. Isso aqui é aquilo que a pessoa tem, a concepção que é inerente às coisas, a ideia delas, as rememorações que ela tem. Aquilo é íncito, intrínseco à própria pessoa. Muita coisa disso é inato, está com ela. Agora, a parapreceptoria extrafísica, é essa que você está perguntando? É a que vem de lá para cá, né? O extrafísico para cá. Isso é aquilo que ontem eu falei aqui, mas não disse o nome. Eu posso falar hoje, que eu já fiz a entrevista aqui hoje, 2 horas, tal, já acabou. Então, o processo é a chega matemática. A chega matemática. Pensa bem. A matemática aí, Rosa, não é só a matemática, é a matemática como ciência. A ciência de modo geral. Então, a chega racional, a chega filosófica, a chega lógica, a chega de alto nível de hiperacuidade. Agora, a chega é aquele enriquecimento, aquele insight, a serendipity, a inspiração, a intuição, a neo-verpon, o neoconstruto, a neoperspectiva. Preciso falar mais? Eu estou julgando um dicionário em cima de vocês, mas acho que vocês entenderam, né? Se deixar para minha conta, sai tudo tipo de dicionário, tá? Não mexa muito comigo. O fato de interpretar as coisas do ponto de vista de matemática não seria? Também, mas o processo é que aí, no caso, eu estou usando a chega matemática, porque isso é muito usado internacionalmente. E não se usa só para matemática. É um processo mais de ciência, de modo geral. Só pegar na internet que a pessoa vai ver. A chega é um nome lusitano, clássico. Por exemplo, você tem um original, você quer enriquecer. Esse enriquecimento que você vai colocar são as achegas, são os aditamentos, as adições. O que é que você está fazendo como a soma, ampliando aquilo, enriquecendo, potencializando o texto. Isso tudo é achega. Tá certo? Pode falar. Aqui na página 11, na fatologia, no último, o senhor fala pesquisa dos bastidores da intrafisicalidade. Por que dos bastidores? O que são esses bastidores? Bastidores da intrafisicalidade. Quais são os bastidores? Por exemplo, eu vejo lá o assediador do cara e não falo nada, estou só de olho. Mas eu vi os bastidores da vida dele. Pelo assediador eu sei o jeitão dele, a capacidade, o fôlego que ele tem. Isso é bastidor da intrafisicalidade.
Bastidores quase sempre diz respeito mais à extrafisicalidade na intrafisicalidade. É isso que eu queria relacionar agora. E outra coisa, não vai dizer que está fora que não está, não. É aí mesmo que entra. Não é na parafatologia, não. É na fatologia mesmo. Posso tirar uma casquinha do Achega Matemática? É que eu estou fazendo o verbete estética numérica. E eu estou com dificuldade de achar a especialidade assim, mais adequada. O que você está fazendo? Como é que chama? A estética numérica, que o senhor me pediu. Estética numérica. Numérica. Que é você ver a estética através da racionalidade, né? Que é uma interpretação matemática da estética. Qual especialidade você vai ter? Porque assim, ó, esteticologia é pouco. Percepciologia também não é. Não existe tradução. E a matematicologia? Talvez, né? Matematicologia, qual o problema? Quando eu vi a Chega Matemática aqui, eu falei, bom, deve ser mais ou menos. Mas matematicologia acho que está mais próximo da realidade. Não, numerologia não é. Numerologia a gente diz mais sobre listagem, não é número. Eu pensei. Existe listagem com número e listagem sem número. Eu pensei assim, alguma coisa de traduciologia, porque é tradução. Traduciologia, que é a tradução. Traductologia. Traductologia. Eu pensei nisso também. Mas eu não achei. Não é isso. Não é também não. É matematicologia, então, né? Sim, eu fiquei na dúvida, assim, qual seria. Valdo, esse termo é acheira ou acheila? Achega. Acabei de achegar-me a você. Achega. Agora, aqui no Crescendologia, esse primeiro crescendo, se podia aprofundar as neo-ideias intermissivas e ideias intrafísicas. Por que cresce aqui? Né? Crescendo. Você quer esse das neo-ideias intermissivas e neo-ideias intrafísicas? Saber por que cresce aí? Porque você tem as neo-ideias intermissivas, mas elas funcionaram com você lá no curso. Aí você traz para cá. Então houve um crescendo. Porque aqui ela vai funcionar melhor. Seria que porque lá é teoria e aqui é a vivência. Aqui é a prática, é a vivência. É aqui que você mostra se ela é vindária ou não é. Entende? Muito bem. Chega. Graças. Agora, tem o crescendo para convalescência e para reciclagem. Tem muita gente aqui ainda assim. Você já saiu da convalescência, tá? O que tem? Patologia e as protocognições íncitas. Como é que é? Na patologia, a primeira... O que você quer? O item, as protocognições íncitas. As protocognições íncitas. Isso. Proto quer dizer inicial, uma coisa que está começando. Cognição, conhecimento. Então, são os conhecimentos iniciantes, iniciais, primários, rudimentares, dentro do processo seu. Então, por exemplo, o seu micro-universo consciencial. Quais são esses conhecimentos básicos, pequenininhos, que você tem dentro de você? É isso aí. Agora, a mega reflexologia precisa a gente estudar isso tudo para entender como é que é, por causa das ideias inatas. Agora, aqui, ó, tudo começou. Ideias inatas, construto congênito, neo-ideias ingênitas. Ingênita e inato praticamente a mesma coisa. É aquilo que não nasceu. Já veio com você. Já não nasceu. Quer dizer, você já nasceu rica. Entende? Muita gente nasce já devendo. Agora vocês não, vocês já nasceram por cima da carne seca. O Adélio, então, parece que já nasceu cheio de coisa. É um rico do passado. É berço de ouro. Pois é, berço de ouro. Agora, o Arlindo é em berço de diamante. Agora, até um certo ponto, eu não acho que você seja assim. Você é igual a Pilar. Então, é um berço daquela coisa que vale mais do que diamante, vale mais do que tudo. O que é? Tem um negócio que vale. O que é? Platina. Platina vale mais. É. Matéria de metal. É. Não, diamante depende. Se for chibio, não vale nada. Depende.
Agora, a platina é outra coisa, né? A platina é superior ao ouro. Mais rara, mais séria. As moedas, por exemplo, de platina são um absurdo. É muito mais que ouro. Só pelo valor intrínseco da moeda, o valor metálico. O valor de face, como a gente chama, não é a mesma coisa. Igual o valor intrínseco, às vezes, aumenta o valor de face, aquilo que está, que ela apresenta. Então, já esgotamos todo o assunto de mega ressexologia? É, já? Já esgotamos tudo. E outra coisa, é muito pouco tempo, né? 25 minutos nós estamos aqui. Não, eu estou ouvindo tudo, pode falar. Agora foi. Na teoriologia, a segunda, a autolocalização sincera entre os estágios da teoria das interprisões grupo-kármicas. Como é que a gente pode fazer essa autolocalização sincera? É você examinar realmente o que é que você errou. Olha pelas suas tendências. Não, eu seria capaz de fazer uma bobagem dessa? Como é que é? Até que ponto foi meu erro? Você tem que começar a examinar. Então, é a autolocalização sincera. Isso aí é a conscienciometria mais avançada que tem, né? Para examinar as interprisões do karma. Agora, isso aí tem relação com a anterior, ó, a teoria da recuperação dos cons. Uma pessoa que se localiza perante as interprisões, ela tem muito mais chance de consertar e fazer a recomposição do destino dela. Fale mais sobre isso, professor Valdo. Porque está difícil da gente entender. Porque assim, ó, a gente tem altos e baixos, né? Por exemplo, não, vamos examinar. Você examina você e fala assim, não, meu mega trafar maior é esse. Então, que besteira que é que eu fiz com fulano, que eu sinto que tem alguma coisa. Você olha pelo mega trafar, o que é que você fez? Aí você vai localizar exatinho qual foi o seu crime, o seu delito, a sua ilicitude, o seu dolo, o seu crime. Alguma coisa vai aparecer. Entende? É duro, mas é a verdade, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade. Na consciência mesmo a gente vê. A gente tem muita dificuldade de ver qual é o nosso megatrafor, nosso megatrafar, nosso matetensene. Pode ser que o megatrafor ou o megatrafar estejam de alguma forma ainda mais escondidos do que vamos dizer assim, poderiam? A maioria das vezes ele está mais escondido, não está muito escancarado, na verdade. Escuta, eu vou falar uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas só para você ter uma ideia. Existe até um filme que eles fizeram, que é uma série que chama os Tudors, lá da Inglaterra, família dos Tudors. Então existe ali várias temporadas, aquele negócio todo, tem uma então no fim. No fim, então, tem lá, quando eles vão acabar com determinados elementos, porque o Henrique VIII, que é o Henri, sabe? Lá o cara, ele, no caso lá, é o Henrique VIII. Então, tinha uma porção de mulher, e toda mulher dele, naquela ocasião, era prostituta. Quando descobria que era prostituta, criava um problema, ele mandava matar todo mundo. Então, no filme, eles mostram a hora que uma das amigas lá, da rainha, a Catarina, ela, então, ia ser decapitada, iam cortar a cabeça dela. E ela, então, eles mostram a cena que ela está lá, toda empinada, né, para honrar aquilo que vai ser, está sabendo que vai ser decapitada, vão cortar a cabeça dela, aquele negócio todo. Já tinha visto os amigos dela que já tinham cortado a cabeça, espetaram as cabeças lá dentro da Torre de Londres, aquele negócio todo. Ela já tinha visto aquilo tudo. Então ela vai lá. Vem uma amiga dela, antes que foi decapitada, ia ser decapitada antes. Na hora que faz a decapitação dela, que essa dona vê, sabe? A dona, o que se passa? Ela faz xixi pelas pernas baixas. Então, no filme aparece o xixi da dona debaixo de toda a roupa dela, etc. Ela ali, estava na hora mais séria dela,
e fez xixi. Então você veja, naquela hora mais braba, você está entendendo? Você pode medrar. Foi o que aconteceu com a dona. Entende? Agora, eles mostraram isso. Os filmes não valem nada. Ele é bonito pela roupagem, o ambiente, o recheio decorativo, o ambiente da Inglaterra, uma beleza, os castelos, as coisas que eles mostram, uma beleza. O cara que faz o papel de Henrique VIII é um canastrão horrível. Parece um palco colocado lá para fazer o papel do galã lá, do Henrique VIII. Agora, o que se passa? Essa cena é fora de série. E outra cena fora de série. Na hora que tem a dona que vai ser queimada, levar para a fogueira, então uma amiga dela manda o cara que estava lá, que era da turma dos carrascos, mandou uma bolsa assim, e de pendurou no pescoço dela, na hora que ela ia caminhando lá, ia ficar para entrar na fogueira. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Eu falei assim, isso aqui é para pegar fogo, você não sentir, para você morrer logo. Ele não explicou isso, mas só falou o que era. Você está entendendo? Então, aquilo pegou fogo e matou ela rapidinho. Ela não sentiu a dor da fogueira. Você está entendendo? Então, veja, são as horas sérias. Eu não quero dizer para vocês a hora que vocês foram mortos durante a Inquisição, não é isso? Mas serve de exemplo para se pensar no que é que tem. Entendeu? Uma medrou e a outra trabalhou em função da outra lá para ajudar na última hora para não sofrer. Para fazer uma morte rápida. Agora, o que tinha ali? O que você acha que tinha para pegar fogo? Pólvora, alguma coisa assim? É. Aquilo fez... Pronto, matou a dona na hora. Na hora da... Agora, é muito bem filmado, essas coisas todas, o filme é bem feito. Eu vi a última temporada, né, da situação, porque é muita bobagem. Agora, eu vi para ver detalhes da história e as roupas. As roupas desse filme são as melhores que eu já vi em matéria da época. É perfeito. As roupas da mulher, aquele negócio todo perfeito. Mas e o Mega Trafalgar? Para mim, eu vejo esses filmes históricos, cada vez retrocognições, para lembrar como é que era. Mas e o Mega Trafalgar, de onde é que está? E o Mega Trafalgar? Não, aí agora é que você vai ver o que é que você faz com isso. Por exemplo, o medo da dona ali na hora. Ela estava com... Mas ela não honrou para fazer xixi naquela hora. Acabou o xixi, acabou com todo o aspecto de nobreza que havia em tudo que havia ali dentro. Contrário a mega... Seria o contrário. O que tem? O seria contrário, não, ela tem que honrar a situação. A mega reflexologia. Se ela fez aquelas coisas todas, tem que honrar até o fim. A gente tem que morrer com dignidade. Seja lá o que for. Aí aparece o equilíbrio. Agora, o melhor da história é a hora que eles acabam com a Catarina, ela fala contra o rei, que ela era a rainha do homem, né? Então, descobriram que ela era muito prostituta. E ela ficou gostando de um camareiro. Então, o que se passa? Na hora dela morrer, ela falou assim, o que eu desejaria mesmo, que eu gosto, e falou o nome do camareiro e não do rei. Isso antes de morrer. Aí a amiga dela soltou um sorriso. No meio daquela tragédia toda, ela sorriu. O máximo. Amiga da infância dela. Agora, isso aí tem muita coisa que é real mesmo. Tinha umas coisas dessas que foi da história mesmo, foi desse jeito. Agora, a Catarina era um bocado alteradinha, realmente. E ela falou assim, eu gosto muito de viver. Antes de morrer, ela falou. Entende? Agora, se fosse para escolher, eu desejaria ficar com o camareiro. E fala o nome dele, e não do rei. Acabou com o rei, né? Agora, o rei, depois danado da vida, fala assim, toda mulher que arranja aqui é um problema, me dá problema aqui, eu não sei o que fazer com isso. Agora, o homem teve uma série de esposas, né? Vocês sabem, esse Henrique VIII. Ele era piradão. Ele era piradão, esse aí. Foi um monte. Foi um monte. Não, o camareiro já tinha sido morto. Já tinha visto a cabeça dele pendurada no pau, assim, ó, lá na Torre de Londres, a hora que ela entrou. Que eles mandaram para lá. O filme é bem feito sobre isso. Há um entrosamento perfeito. Os ingleses nesse assunto, eles ganham de todo mundo. Né? O americano não entende nada disso. Agora, o inglês entende de corte. Agora, para a gente ver a sujeirada da corte, é uma vergonha. Né? Esse filme lá mostra a realidade toda.
E era aquilo mesmo. Os súditos, né, a corte, a plebe, o rei, os familiares do rei. Em outra coisa, tudo dentro de um convencionalismo horrível, né? O processo de histrionismo do convencionalismo. Chama a criança de 5 anos, ela já fala igual um adulto, cumprimenta todo mundo igual adulto, aquilo era importantíssimo. A maior educação que precisava é essa de apresentação, que é o aplombe, a dignidade da apresentação pública. Agora, esse filme não vale nada, por isso que é que eu nunca indiquei aí para nada. Eles são muito mal feitos. Professor, eu só vi porque eu queria ver o cenário e a roupagem, quer dizer, o vestuário do povo. Professor, o título desse filme? O título desse filme, o professor sabe ou era uma série? Tudo. Você quer ver isso aí? Eu tenho a última série. É uma série? Não sei quem. Hein? É uma série? É uma série. Agora, a última é que eu queria ver. Porque série você vai querer ver como é que foi o fim da história. Eu quero, se o professor me emprestar, eu quero. Agora, é muito mal feito, fizeram para ganhar dinheiro, vem tudo encastuado dentro de um bloco, os 3 filmes, os filmes são rapidinho, no entanto, estão tudo separados. Aquilo podia ter sido feito num só. Eles fizeram em 3 para vender mais. Não seria interessante passar esse filme Não seria interessante passar esse filme Não, eu não acho. Ele não tem valor para isso. Mas aí o professor me emprestaria? Senão eu já teria falado. O professor me empresta? Empresta. Tá bom, obrigado. Deixa eu escrever aqui para pegar lá para você. Valdo, em cada série... Pegar os 3 finais, que é o que eu tenho, tá certo? Em cada série, Valdo, tem várias decapitações. Estou perguntando sério. Deve ter. Eu estou falando a última. Depois dessa não tem mais ninguém, então acabou a série. Eles já tinham decapitado todo mundo, acabou com tudo, né? Agora, com relação à monarquia, aqui na frente, com relação à monarquia, você acha que personalidades como, por exemplo, o Dalai Lama, o que tem? Ele tem passado recente de monarquia? Não, esse Dalai Lama aí é a maior furada que tem, né? Esse é totalmente furado, esse tem aí. Ele estava funcionando o tempo todo por causa do dinheiro dos americanos. A hora que acabou aquilo, ele jogou a toalha. Tudo isso é furado. É muita bobagem mesmo. Agora, é uma pena, o Tibete está errado. Os chineses estão errados a respeito do Tibete. Divide e dá. Libertação para esse povo. Então. Sobre isso não é dúvida. Ontem o senhor disse ser a favor da pílula do dia seguinte. Depende do caso. Há 4 anos, durante um relacionamento, tive que fazer uso dela devido a um incidente. A moça pediu para comprar a pílula no dia seguinte. Comprei e dei. Desde esse dia tomei mais cuidado. Então não devo me preocupar com as expiações do uso da pílula. Você que sabe, eu não sei o que você fez. Nessa cumbuca eu não coloco a mão. Poderia, na página 11, Pensenologia, 3ª linha de baixo para cima, para a vivência da autopensionização livre de intrusões nas dimensões ou comunex evoluídas. O caso todo é o seguinte: a paravivência da autopensionização livre de intrusões nas dimensões ou comunex evoluídas. Por exemplo, lá, quando vocês forem lá na interlúdio, isso vai acontecer. Não tem jeito de você estar pensando mal, pensar errado. Vocês vão pensar só coisa mais equilibrada, melhor, etc. Tal. É isso aqui que a gente quer dizer. Agora, isso é o holopensene pró-parapensenidade homeostática, que vai dar nisso aí. A paravivência da autopensenização livre de intrusões. Lá não tem assediador. Já pensou? O problema é que cada um aqui, fazer da sua casa um local sem assediador. Isso é que seria o ideal. É o que eu desejo para todo mundo. Professor Waldo, a pessoa, quando ela faz o curso intermissivo, até que nível ela consegue ver da própria realidade consciencial dela? Isso varia também de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, mas agora eu te digo, possivelmente é o nível maior que ela conseguiu até aquela data. A tendência é essa. Devido aos ambientes que são colocados, o campus do curso intermissivo, o holopensene extrafísico da Comunex, sabe como é que é? É isso que a gente está falando aqui, isso aqui, O holopensene pro-parapensenidade homeostática.
Então, por exemplo, pode ter algum caso que a pessoa ela não conseguiu ver ainda o mega trafar. Se você for olhar a questão de casos, pode ter tudo quanto é caso. É a humanidade, é a consciência, é o princípio consciencial, é a evolução. Eu não ponho a mão nessa. Pode acontecer, né? É por isso que tem também os níveis de curso permissivo, que alguns a pessoa vai conseguir aprofundar mais, outros menos e tudo, né? Outra condição também... Hoje eu estive falando aqui durante 2 horas praticamente aí, que estão gravando as coisas, sobre a questão do Zéfiro e o processo da extrafisicalidade. Falei isso tudo aqui, umas 2 horas. Tudo quanto. Tinha 22 perguntas para começar, para você ter uma ideia. Eu respondi as 22. O que mais? Não, fala alguma coisa mais sobre isso. Né? Falou só que tem 22 perguntas. Pois é, não. Eles estavam perguntando tudo que tem a respeito da intrafisicalidade, a extrafisicalidade. E os processos, o que aconteceram, etc., durante esse período, o que houve, para onde eu fiquei, o que é que eu lembro dos negócios. Tudo que eu pude, eu esclareci. Abriu. O catatal, assim, eu mesmo tinha já feito alguma das respostas para 10, a partir daquilo eu fui falando o que tinha. Fiz uma síntese das respostas primeiras, é isso que eu estou fazendo. Toda sexta-feira eu tenho uma reunião com eles, eles estão gravando, filmando, tudo isso. A biografia? Não, é um negócio que eles estão estudando aí. Já faz, eu acho que é a 4ª sexta-feira essa. E outra coisa, Sr. Waldo, com relação, na hora que a pessoa ela ressoma, depois que ela fez uma reflexão, procurou ver o máximo que ela conseguia do seu trafar, né, mega trafar. Quais são as variáveis que mais implicam na hora dela conseguir fixar essa pensenidade de querer realmente modificar, para ela conseguir fixar isso para vir aqui na vida humana? Não, o trafar é ela que vai localizar, identificar o que ela tem. Aí não adianta você arranjar um generalizado que serve para todo mundo, não é assim. Cada um tem o seu, depende daquele nível. Eu estava pensando não dá para generalizar. Não estava generalizando isso, não. Estava pensando assim, o que faz mais a pessoa conseguir fixar que ela tem aquele problema ou aquela condição que ela tem que mudar, na hora que para ela fixar, na hora que ela vem e ressoma novamente, ela tem aquela ideia inata mais forte sobre isso. O problema é melhorar a atenção e a concentração mental, principalmente a concentração mental. Ela se concentrar naquele megafoco e não esquecer o que é. A hora que ela fixa, tudo melhora. Por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre isso. E ela estava querendo saber como é que eu faço para manter essa minha mega focalização permanente e com atenção dividida. Aí eu fui explicar para ela, olha, eu falo em atenção dividida, eu nunca falei aqui, o que eu vou falar agora. Eu falo em atenção dividida porque eu não posso estar falando ainda em concentração dividida. Porque isso é que é o negócio, a concentração mental dividida, compartilhada, que é a mais braba que tem. Isso vocês estão começando a entender. Eu falo em atenção dividida, o povo acha ruim. Se eu for falar então em concentração, então hoje eu estava explicando para ela, o processo é concentração dividida. Agora, o que é isso? Você tem uma monovisão das coisas aqui. Agora, se você começar a perceber e colocar a intrafisicalidade com toda a parapercepciologia, a multidimensionalidade na sua vivência de toda hora, você vai ter aqui do jeito que você respira. Com o passar do tempo, qualquer coisa que você vê, você já não vê mais uma visão apenas, que é a monovisão. Você vê uma cosmovisão. Então você vê aqui tudo pluripartido. Você está entendendo? De tudo quanto é jeito. É o que acontece comigo. Então, por exemplo, o povo não entende. Eu vou andando aí e olho o bicho que está ali, olha a planta que está lá, olha a pessoa que chegou, olha o papel que está no chão, olha tudo me chama atenção, tudo eu olho. Eu vou fazendo uma varredura em tudo que eu faço. E outra coisa, por isso que eu faço. Ao passo que eu vou desorganizando, eu vou organizando. Então eu desorganizo muito pouca coisa das minhas coisas. Observa bem tudo que vocês veem aqui comigo, que é assim. Esse nível, todo mundo aqui vai acabar chegando. Agora, eu acho que isso é um dos meus pontos fortes. Agora, eu, pelas minhas retrocognições, eu demorei um bocado para chegar nisso. Mais de 1 milênio para chegar nessa história. Agora, eu sou assim praticamente desde pequeno. Então, isso já vem comigo, já está íncito. É aquele negócio que nós estávamos falando aqui, íncito. Está dentro. Já é inato. Mas essa concentração dividida, ela envolve necessariamente o parapsiquismo. Presta bem atenção. E eu sou assim. Então, por exemplo, o povo não entende. Como é que eu olho isso aqui tudo assim e faço todos esses detalhes assim em poucos minutos? Outra coisa, eu vou lendo
e já vejo a forma e o fundo. Isso não afeta o meu modo de pensar. Você está entendendo? Estudo não é divisão só de atenção. É a concentração mental. Agora, não é só essas duas coisas. Associação de ideias, autojuízo crítico, priorização, tudo entra aí. Eu sou consciente de tudo isso. Não sou bom ainda não, mas eu espero que no próximo século eu chego lá. Professor. Agora, a gente vê que Evoluciolo já tem muita coisa assim, Serenão eles são assim. Eu vejo com a monja isso. Então, por exemplo, a monja, se eu estava com ela, ela me bate. Em matéria de ver detalhes. A filha da mãe vê mais do que eu. Você está entendendo? Então, isso é terrível. Eu não me sinto bem com ela sobre esse aspecto. Meu tupete vai por água abaixo na hora. Vai para o esgoto. Está entendendo? Fico sem nenhum tupete. Não dá. Agora, tudo a partir disso. Esse é o ponto mais sério. Então, o problema é essa varredura cosmovisiológica. Você entendeu isso ou não? Eu ainda não escrevi nada, nem fiz verbete sobre varredura cosmovisiológica, porque eu acho que é um negócio avançadinho. Como eu fui falar hoje com uma pessoa que já precisou de eu expor, eu acho então que era o caso. Por isso que eu estou falando para vocês, é a primeira vez que eu falo isso. Então, é a varredura cosmovisiológica. Praticamente, minha vida toda é isso. Mas você nunca vai ver uma coisa que você me deu, um troço qualquer, que eu vou ver uma coisa só. Eu vou ver um monte de coisa simultaneamente. Eu penso simultaneamente em várias coisas o tempo todo. Então, eu não tenho dois olhos. Eu tenho os olhos da mosca, aquele monte. Você está entendendo? Faço uma força danada para ser assim. Mas o que o senhor está falando disso? Agora, ó, mesmo assim, eu ainda tenho minha agenda. Aqui, ó. Estou com a minha agenda. Eu mostrei lá para a pessoa. Falei assim, ó, mesmo assim, eu tenho minha agenda. Minha agenda está aqui, ó. Tem 3, 6, tem 9 coisas. Hoje está escrito ali, sexta, dia 3, junho, 15 horas. Abertura do simpósio, discernimento. Domingo, dia 5, 15 horas. Pedra fundamental da Ágora. Sexta, 22 de julho, aquele que tem ali. Tem um outro ainda mais certo. Aqui, ó, terça-feira, dia 7, daqui 4 dias, eu tenho também um compromisso, está aqui, 19 horas. Entende? Esses eu guardo porque isso aqui é o grosso. Agora, tem coisa que eu preciso de comprar, né? Onde é que eu vou? Preciso visitar lá o orquidário, quando eu for lá. Quero ver a casa da Jamila, eu escrevi tudo aqui. Então, são coisas grossas que não pode escapar da história. Agora, o problema que se passa comigo o tempo todo é assim. Agora, uma pessoa chega lá no meu escritório e vê aquele monte de pasta, ela fica um pouco assustada com o negócio. Se ela entendesse como eu sou, ela vai ver que aquilo não é nada. Aquilo não é pouco. Aí eu teria que falar para ela, e os armários? Até o último que a gente contou tinham 22. Eu acho que atualmente é 23, porque eu acho que eu andei aumentando 1 ou 2 depois. Então tem uns 23 armários com material. Agora, a maioria das coisas eu sei onde é que estão. Como é que são. Eu sei o paradeiro das coisas. Isso é terrível. Por exemplo, aquele livrinho que eu mostrei aqui, da minha adolescência, aquele caderno de capa dura, eu sabia que estava lá no meio. Eu falei com ele. Falei, ó, está lá, eu preciso ir lá e pegar e tal. Quantos anos que aquilo está lá, eu nem sei. Só o Gabriel, eu tinha falado com ele sobre esse livro faz 8 anos. Falei assim, eu nem sabia que isso existia, eu não acreditei no que você falou. Agora eu estou vendo que o livro existe. Eu sabia disso, eu sabia onde é que estava, mas é que está tudo fechado, eu não quis mexer naquilo. Até que ponto chega essa concentração mental dividida na semiconsciência já estabelecida? Ela já ampliou porque ela leva para o lado de lá, né? Então, por exemplo, ela supera o ofexista. O ofexista começa a fazer isso, mas a semiconsciência ela já supera, ela já se transformou em profissional. O outro é amador. Mas assim, como exemplo, assim, como é que até onde chega? Ela começa a colocar todas essas conotações extrafísicas funcionantes. Então, por exemplo, o processo da parapsicoteca, o problema das centrais extrafísicas, as comunex que ela tem, de onde ela veio, aquelas por quem ela passou, aquelas que ela trabalha atualmente, tudo isso fica normal ali para ela no dia a dia. Hoje de manhã eu falei isso tudo aqui. Tem uma listagem lá de umas 30 coisas extrafísicas que eu mexo com ela, o tempo todo.
E, por exemplo, se ela leva tudo, né, nessa concentração dividida, em atenção dividida, enfim, como é que a parte de memória, a parte mnemônica dela, como é que... Não, a memória ela vai encaixando isso tudo. Agora, tem determinados recursos que a gente usa para você não locupletar o seu acervo mnemônico. Não pode esbanjar isso aí para estar transbordando. Então, tem que estudar a qualificação das retenções. Isso eu faço também. Você não vê eu contar besteirinha o tempo todo, ou falar qualquer coisa, porque isso aí solapa a sua retenção, a sua mnemônica vai para o espaço. Você tem que estar selecionando o que você tem. Outra coisa, quando o negócio dá muito trabalho de retenção, eu uso outros recursos. Eu nem guardo, eu não quero saber de guardar, eu não quero saber daquela memória, deixa para lá. Mas eu quero saber o megafoco, qual a essência, qual o conteúdo, senão não adianta. Ó, falar em conteúdo, está falando aí com ela, falta falar para você, de hoje em diante, quer dizer, você fica sabendo, até depois de fazer toda a revisão do dicionário lá que eu vou dar para vocês, porque pode ser que o dicionário vai ficar pronto amanhã. E tem 20 verbetes para você e para o Antônio, que deve também estourar. Então, a hora que isso aliviar, é que eu vou dar trabalho para você e para a Mabel. A Mabel significa, e mais 5 que trabalham com ela, são 5, né? Então, você avisa para a sua equipe, tá certo? Que eles não ficam pensando que eu esqueci ou qualquer coisa, não. É de caso pensado, estou deixando vocês entrar de férias. Pela primeira vez depois de vários anos. Férias, entre aspas, né? Isso é a férias mais fajuta da paróquia que tem. Mas veja, na minha terra é assim, quando você muda as pedras que você carrega, não. As pedras que você carrega, você mudou o tipo, é férias. Professor, você falou que demorou 1 milênio para você conseguir essa varredura. Para mim foi mais de 1 milênio. Mais de 1 milênio. Qual foi o desenvolvimento disso? O que você foi fazendo para desenvolver essa varredura? Parapsiquismo. Muro. Então eu sempre colocar nas cabeceiras, tudo para cima, tudo lá, o mais avançado, o avante, o adelante, aquilo que está na frente, frente, para ir no máximo. Então isso sempre batia no processo do parapsiquismo. Então, a hora que eu vejo umas coisas, eu olho primeiro para o psiquismo, quer dizer, para ver a Dimené. Depois eu vejo o resto. Agora, é lógico, tem uma opção de coisa, você não vai ver isso. Eu não vou consultar esse relógio aqui e ver a Dimené, não preciso disso. Então, vê se me entende. Tem a hora que você precisa disso. Agora, veja essas conotações, isso aqui, ó. Está supervagando, tudo que você está fazendo tem isso. A vida tem isso tudo que eu faço. Nós é que particularizamos. Nós é que fazemos o processo de alfinete, de ponta, de agulha, a coisa pequenininha. Porque o processo todo é cosmofisiológico. Se a gente não vê, o problema é da gente. Agora, como é que você pode saber que é cosmofisiológico? A hora que tem a multidimensionalidade funcionante. A hora que ela atua. Aí muda. Então, por exemplo, eu desejaria fazer do jeito que eu faço. Então, eu estou aqui com energia. Então, eu lanço a energia assim. Aí eu vou ver você, mas eu não desejaria ver só isso. Eu quero ver quem é que está atrás disso. Qual que é o seu amparador? De onde que você veio? Através de você eu posso saber qual a comunidade onde você saiu. Isso tudo faz parte dessa cosmovisão. Se eu não consigo, é porque eu sou ignorante, jejuno, ainda não sei, mas eu já sei que isso existe, alguma coisa, que a maioria nem nunca pensou, e se você for falar nisso, vocês não admitem que existe. Quer dizer, tem raiva de quem sabe. Quer dizer, se eu for falar, eu vou receber a raiva desse povo todo em cima de mim. Entendeu? No entanto, isso é a realidade. Então, por exemplo, a hora que eu jogo energia e fiz um contato, uma interação com você, eu posso fazer um encapsulamento. Você vai participar do meu holopensene. Eu posso adentrar isso tudo na hora. Isso é a clarividência profunda, mais avançada. Essa é. Outra coisa, isso é um fenômeno comum.
para quem pode. É um fenômeno raríssimo para quem não pode. Agora, é comum para quem pode, quem? Por exemplo, de evolucione para cima, a maioria faz isso. Agora, eu penso que a semiconsciência já tem alguma coisa nesse sentido, o teleguiado já tem. O teleguiado seria uma mini peça, max peça. Vocês estão entendendo? Dentro do max mecanismo. Então, ela é uma peça-chave. Então, muda tudo. Agora, eu estava mostrando isso. A primeira coisa que vocês todos têm que fazer, se já não estão fazendo, é acabar com aquilo que eu falo aqui quase toda semana. Precipitação, impulsividade, síndrome do ansiosismo, entusiasmo. Se parar com isso, tudo começa a melhorar. Então, você tem que ir à Sibéria e vir de lá com todo o gelo da Sibéria. Totalmente gelada. Tá bom. Não, isso é para começar. Escuta. Vamos dizer, o seu histrionismo tem que começar por aí. Gelo. Você é gélida. Senão não vai, não. E o segundo passo? O segundo passo é acabar com o processo da desorganização. Porque o ansiosismo, ele cria desorganização depois. E você não tira o ansiosismo com a desorganização de uma vez só. Tem que pensar um, depois passa com o outro, com calma. Senão não dá, não. Olha bem, vocês vão ver que é assim. Muita gente aqui já está trabalhando na sua auto-organização. Para isso, um dos primeiros laboratórios que nós fizemos foi a auto-organização. É de propósito. Porque o povo, então, quando chegou aqui, era de uma desorganização de chorar. Me dá vontade de chorar. A hora que eu via os excessos, as absurdidades do processo. Entende? Então, eu disse, não, vamos pôr a auto-organização, para a gente poder falar. Porque eu falei coisas, mas por que você arranjou esses aqui? Olha, a primeira coisa mais séria de um laboratório é me dar a dica para eu poder falar nisso de vez em quando. E era mesmo. Aqui no início, quem acompanhou as coisas de CAECAS no início, tinha muito isso. Entende? Então, de vez em quando, assim, hoje eu vou falar para vocês sobre o laboratório e tal. Ninguém podia reclamar que é um laboratório. Então, eu ia pesquisar quem é que foi, como é que é. Você quer falar como é que foi você lá no laboratório? Então, vinha a pessoa falava e tal. Entende? Isso é muito importante. Para ver se levedava a massa. Agora, hoje não, o povo está muito mais atilado, mais desperto na situação. O que você queria? O senhor falou que a pessoa vai, então ela tem condição de pegar, ler na psicosfera tudo. Então ela vê para a procedência, vidas passadas, tudo da pessoa, está tudo ali. Qual a relação disso com a parapsicoteca? A parapsicoteca seria como se projetar isso? Está no meio, porque às vezes você teve relação com aquilo. Ou senão eu te pergunto, a pessoa teve relação com isso. Aí aquilo pega em você. Qual? Quem Agora, tá lá no fundo, isso tudo é pangrafia. Raciocina na pangrafia, por aí que você vai começar a entender o fenômeno. Presta atenção. A pangrafia entra a sua aula mnemônica. Senão não funciona. Não dá. Pangrafia. Professor Gomes. Agora, essa varredura cosmovisiológica que eu estava falando, um dia eu vou ter que escrever sobre isso aí, para clarear esse negócio todo. Isso aí eu não peço para você escrever. Eu vou ver, eu vou tentar fazer. O que você queria lá, Fabiano? Duas perguntas. Primeiro, o senhor falou precipitação, impulsividade, ansiosismo e qual foi o quarto item? Entusiasmo. Está de olho, você viu como é que está lá tudo em cima do lanche? Isso aí já é organização. Ok. Isso é taxismo. Sobre essa varredura, quais são as conclusões imediatas? Então, o senhor está o tempo todo atuando, vendo, percebendo tudo, tirando conclusões. Se eu estou sozinho, então isso é um absurdo. Aí, quando eu estou sozinho, 80% extrafísico, 20% físico. É aquele negócio que eu já falei para vocês sobre a minha mulher. Sim. Que quando eu telefonei para ela, estava na Itália, ela falou assim, vem cá, você já desfez a mala? Porque ela sabe que eu não ligo para o negócio, a coisa vai indo. Mas outra coisa,
Não faço bagunça de nada. Agora veja, ela já tinha visto isso em mim. Como é que você viaja, não desfaz a mala e não faz bagunça de nada? Tudo certinho? Como é que é? Experiência de viajar, né? Sim. Em que o senhor disse que para a Mabel que faz milênios que o senhor vem trabalhando para chegar nesse ponto, nessa percepção? Não, isso foi comigo, né? Com vocês já não sabe. E outra coisa, agora para frente tudo vai ser diferente, é mais fácil. Vocês têm gasolina azul, vocês estão todos adjetivados, não é isso? Aditivados. Tem aditivos. Como é que o processo, esse que o senhor trouxe agora da organização, ajuda nessa ampliação da percepção? A auto-organização ajuda em tudo. Sem ela não ajuda nada, tudo vai ficar de pé quebrado. Alguma coisa vai ter lacuna. Sem organização não funciona nada. A disciplina é inevitável. Olha, o povo me pergunta, Valdo, você combate tanto o processo de militarismo, de belicismo? Não tem nada que peça? Não tem. Tem hierarquia. A hierarquia faz a pessoa ficar organizada. Tem pai que às vezes manda um menino para fazer o tiro de guerra para ele melhorar. Para ficar com um pouco mais de disciplina, porque ele é todo desorganizado. O tiro de guerra vai ter que acertar tudo, não pode ter nada. Não pode ter nada fora, nem ruga, tudo certinho, cabelo, tudo. Como é que fica? A pessoa aprende. Então a única coisa que presta lá é isso. A pessoa me perguntou, mas você também combate tanto esse negócio de esporte, desporto, os desportos, etc. Não, mas tem uma parte boa. É a hora que a pessoa arranja uma disciplina. Ela aprende alguma coisa através do corpo. Sempre ajuda. Agora, o caso é o seguinte, o povo ainda fica aí criando criança sem dizer não. Criança tem que falar não. Saiu até uma reportagem agora na revista essa semana sobre não, né? Dizer não, se dizer não. Se dizer não, se disciplinar, tem que colocar raias na vida da criança. Senão não vai. Valdo. É o caminho. Oswaldo, aqui acima no ar. Aqui na taxologia, na página 13, no ponto 5, você fala de descartelização. Ah, sim, descartelização. Isso. Já falei nisso aqui antes. Você chegou falou agora, né? Eu cheguei agora. O caso é o seguinte, é acabar com o monopólio na conviviologia. A descartelização aqui no caso é a máfia. O cartel é sempre um problema. Conheço. O que acontece é que, normalmente, esses termos estão relacionados, o contraponto disso seria a livre competência. Você está mudando um pouquinho o foco e sendo muito mais amplo, indo para a conviviologia. Não, mas o que a gente tem que combater mesmo é o cartel. O cartel é que é terrível. Um cartel, por exemplo, que chega e faz o preço mais baixo para dominar a praça. É um negócio terrível isso tudo. Não, isso conheço perfeitamente. O que acontece... Nossa, é sério. E você sabe que isso aí é pan-judaísmo, né? O pan-judaísmo. Competição. O que acontece... Está me ajudando. Mexe com a nossa amiga aí perto. Né? Não, que justamente estávamos falando no sentido de que normalmente está o contraponto disso. Sim. Está normalmente relacionado com a livre competição, é isso? Livre então, competição. Você sim. está dando aí mas um pouco bem mais amplo. até a competição. Atenção. Eu vou mais fundo nisso. Vai muito mais, sim. Por isso eu gostaria que você... contra a concorrência. Então, por exemplo, o capitalismo selvagem, a maioria está errada. Tem muita coisa para ser consertada aí. Mas teu conceito está muito mais além disso. Até chegar no Estado Mundial, acabar com a moeda, o escambo ter outra abordagem, tudo vai mudar. Então, mais-valia não vai ser do jeito que eles querem, do jeito que o Marx quis. Vai ser diferente. A economia vai mudar toda. Obrigado. A gente percebe em todo o verbete que o senhor enfatiza bastante a questão da intermissividade, né? O senhor comenta na voluntariologia, não sei se já foi comentado aqui, o paravoluntariado docente dos cursos intermissivos pré-ressomáticos. O senhor já comentou algumas vezes, poderia reforçar essa questão desse... Eu sou do paravoluntariado. Eu trabalhei nisso. O Zé é disso. Eu era paravoluntariado. Agora, o meu trabalho é que eu estava explicando para eles aí de manhã.
O meu problema maior, o meu caso maior, o meu serviço maior, era intensificar a qualificação das comunicações de lá para cá. Então, a comunicação da Consciex comunicante com a Consim receptora. Isso foi um dos trabalhos que eu fiz mais na minha vida. Parece que aqui, intrafisicamente, o senhor também tem essa função, porque, por exemplo, nós conseguimos entender um pouco mais desse contexto multidimensional, não só pelo próprio parapsiquismo, mas por essas conversas também diárias. Então, aqui também o senhor está nesse o tertuliário, eu procuro colocar e rechear o tertuliário com todas essas coisas simultaneamente, para melhorar a cosvisão de vocês. Falar em cosvisão, o Hernani, não está aí não, está? Não, não é o Hernani, não. O Hernani, ele não está aí não? O da epígrafe, não veio não, né? Nós estávamos esperando a senhora que vinha aí. Ah, não veio não. Ah, está. Então ele vai chegar. A hora que chegar, eu quero fazer uma recepção para essa senhora, que ela é a promotora aí da Feira do Livro, etc. Tal, tudo que está acontecendo por aí. Walter, eu gostaria que você aprofundasse mais essa questão da varredura nas suas várias fases do dia, quando tem mais contato com o extrafísico, quando não tem, se tem vários tipos de varredura. Né? Tem. Não, isso aí é complexo. O negócio é brabo, tem muita coisa atrás disso. Pensa bem que você vai começar a ver. Pega a enciclopédia e vê tudo que seja de extrafisicologia. Vai te dar uma certa ideia disso aí. Agora, coloque isso tudo dentro da vida humana. Então tem aquela conotação extrafísica, fazendo assim um embasamento do que você está analisando do ponto de vista humano. Vai te dar uma ideia da varredura. Porque você tinha dado ideia mais de varredura no dia a dia, mas mais de intrafísico. Agora, quando entra o extrafísico... Não, porque inevitavelmente tudo que nós fazemos aqui bate lá. Então, já que vai bater, vamos colocar o negócio tudo junto. Você vê? Entende? Olha bem que você vai ver. Você falou do Estado Mundial e do escambo. Como é que vai ser as características, como você acha que vão ser as características do escambo no Estado Mundial? A pessoa vai ter o valor e receber esse valor através do trabalho que ela apresenta. Ela construiu aquele valor que manda. Então, o trabalho. Então, acabando com o dinheiro, acaba esse processo todo de besteira que tem por aí. Inclusive, problema de herança, essas coisas todas vão mudar. Entende? Não vai ter esse cara que ficou mais rico porque o pai dele deixou as coisas todas lá de mineração para ele. Não vai existir mais Ike Batista. Mas assim, na prática, a pessoa trabalha, ela produz e ela recebe em... Pois é, ela trabalha, ela vai receber o conveniente daquilo que ela precisa. Agora aí, essa equitatividade da história, a equivalência, os processos, tudo isso tem que ver na ocasião como é que fica. Mas ela mesmo determina o que ela precisa, ela vai dizer não, o que não é ela determina aquilo que ela faz. O valor vai ser para todo mundo, é o que vale para todo mundo. Agora, o valor do serviço pessoal, o trabalho pessoal, o seu labor, esse que manda, mas é besteira. Mas, assim, então o dinheiro vai ser por aí. Agora, o escambo, os valores, tudo pode ser, vamos dizer, escalonado a partir disso. Depende do que eles querem. Aí a economia vai virar do avesso, num nível muito melhor. Aí vai ficar parecendo com o processo extrafísico. Mas, por exemplo, isso vai além das necessidades básicas das pessoas. Todo mundo vai ter as necessidades básicas, não vão ter grandes faltas. Não vai ter mais ninguém passando fome, não vai ter pobreza, não vai ter nada disso. Então não tem mais motivo. Ao mesmo tempo, o comunismo praticamente já se fez. Numa condição muito melhor do que tudo que já falaram até agora. Então, ao mesmo tempo, todo mundo vai ter necessidade básica e não está se pensando em lucro, está se pensando do que ela precisa para se desenvolver. Não, acaba esse negócio de lucro. Há um rendimento evolutivo de todo mundo. Acabou. Mas como vai ser isso, assim, intrafisicamente? Como é que vai ser isso? Então, vamos supor, eu trabalho, eu tenho a minha... Não, a primeira coisa é pensar em democracia direta. Fazer depois o Estado Mundial. Só isso aí já é uma loucura, é muito tempo. Ninguém sabe quando é que isso vai ficar pronto. A lucidocracia, de certa forma. Né? A lucidocracia, de certa forma, também. A lucidocracia.
Valdo, eu ainda tenho dificuldade de entender na prática justamente essa parte de... Você começa a estudar o processo geral da politicologia geral. Por exemplo, olha como é o regime político do Brasil atualmente. Você vai ficar escandalizado na hora que você entrar em detalhes. Esse processo, por exemplo, da gente eleger um vereador, um prefeito, um governador, etc. Isso tudo está errado. Valdo, não... Então a representatividade já foi para o espaço há muito tempo. Não haveria também uma gratuidade num monte de coisa? Seria gratuito? Não, tudo vai ser gratuito. Você não vai ter nada para comprar. Vai ter troca naquilo que precisar. Conforme as necessidades, eu acho. É a permuta. Isso é o escambo. Antigamente, no interior do Brasil, o nome era catira. Então, eu sempre já falei isso aqui. A pessoa começava com uma agulha, começava a trocar. Daí a pouco ela tinha um cavalo. Tudo começou pela agulha. Da agulha ao cavalo. Isso é catira. E essa pelo valor das coisas. Condição econômica. Porque, às vezes, você tem uma coisa muito preciosa que você não dá o mínimo valor, que você tem demais daquilo. Então, o que é? Você passa para mim que aquilo vai melhorar o meu destino. Entendeu? E eu passo uma coisa que você está precisando, que às vezes é uma besteira. Não, você está querendo um chapéu, eu te dou o meu, pronto. E você me dá o terreno. Tem terreno demais? Não, vou te dar só uma faixa. Mas você está entendendo? Isso tudo é a vida. Muita coisa o Estado vai proporcionar gratuitamente, talvez, não sei. Professor, só para entender o contexto. Entendeu? Escuta, eu quero saber, a dona Sueli Brandão que saiu, não é isso? Ó, é aquela senhora lá que é a promotora. Vamos lá. Ela que está vendo o Salão Internacional do Livro, que vai ser dessa vez na Praça Bartolomeu Mitre, que é o melhor lugar de Foz para fazer isso. E ela que está promovendo tudo isso aí. De modo que vocês estendem um tapete de todas as cores para ela e mostra lá o Cicloteca, por favor. Tá certo? Estou muito satisfeito de ver essa nossa líder aqui dentro hoje. Muito bom. Ok, você queria? Se reforçar em termos de conceito, o senhor bota na cinesia. Sr. Valdo. Sim. Só passa para ela falar. Ah, bom. Boa tarde. Eu quero agradecer essa acolhida. Me senti abraçada e quero abraçar todos vocês. Retribuir esse carinho e esse calor que nos faz muito bem. Mas o que me trouxe aqui hoje, professor Valdo, foi um convite para que o senhor seja o grande homenageado nessa 4ª edição do Salão do Livro. Nós queremos homenageá-lo como um grande incentivador da leitura. Mas eu não posso entrar nessa. Não? Não. Faz mais de 50 anos que eu tenho um princípio que eu já tive que recusar tudo quanto é homenagem, comenda, condecoração, diabo, cidadania, você está entendendo? Da cidade tal, do lugar tal. É muita gente, isso já vão para quase 50 anos. Então eu não posso entrar nisso. Você está entendendo? Pra você ter uma ideia, os meus livros, por exemplo, eu não dou autógrafo, eu não ponho o nome da pessoa, eu só assino. Porque se eu der o autógrafo, eu conquisto a pessoa, ela não faz crítica. Então a mesma coisa o processo de homenagem. Se eu for homenageado, ninguém amanhã vai fazer crítica para mim. Eu acho que a crítica, a heterocrítica, é a coisa mais braba que tem. Você sabe que já tentaram me dar o título de cidadão iguaçuense, aquela coisa, já há alguns anos que eu já estou aqui. Eu também expliquei para eles, eles entenderam. Eu falei, não, então nós não insistimos. Não me faça homenagem com nada, não. Agora, se você quer homenagear, tem uma opção de coisa que você pode homenagear. Arranje alguma coisa que seja da cidade de Foz. Entende? Alguma coisa que seja daqui para chamar a atenção. Mas essa homenagem é um reconhecimento porque o CAEC foi o lançador dessa sementinha. Foi. Que é, mas não é só o Salão do Livro. Aqui, em 95 eu falei, nós viemos para cá porque queremos colaborar para fazer a cidade universitária aqui. E a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é feira, que aqui não tem. Feira de livro. Falei isso. Isso é desde 95. Nós demoramos para fazer. Entende? Então, agora, o caso é o seguinte, eu acho que a feira seria bom pegar uma pessoa que seja assim, jovem,
que fez alguma obra boa que está começando agora, para você incentivar. Os jovens, às vezes, precisam disso. Então, eu te agradeço muito toda essa honra, me sinto honradérrimo, você está entendendo? Mas vamos dar para alguém, porque eu não posso entrar nessa. Se eu entro, eu perco, eles vão achar que eu estou gagal, eu estou doido. Sabe como é que é? Porque são muitos anos que eu não recebo nada de ninguém. Mas, na verdade, é um reconhecimento Por exemplo, ao trabalho. Pra você ter uma ideia, eu levei o Chico Xavier para Uberaba. A hora que eu levei para lá, eles começaram a querer fazer a cidadania para o Chico e para mim de Uberaba. Eu falei assim, não pode, porque eu já recusei várias condecorações, comendas, o diabo a quatro. Eu não posso entrar nisso, até no exterior. Agora, então, eu falei assim, mas e o Chico? Eu falei assim, enquanto eu estiver aqui com ele, por favor, a hora que eu sair, vocês arranjam a cidadania que queiram. Então, o Chico gostou muito da ideia e deixou. 10 anos depois, 8 anos depois, ou 6 anos mais ou menos depois disso, eu saí de lá. Aí eu falei, Chico, agora vamos começar a cidadania, você aguenta aí. De cara, parece que ele recebeu 75 cidadanias de tudo quanto é lado. Está entendendo? Isso foi ele. Porque para ele era importante, porque ele estava querendo virar santo. Então era muito importante. É igual esse Papa, ele está fazendo tudo para virar santo, o Papa atual. Então está fazendo outro Papa para servir no mesmo vácuo, no mesmo caminho. Então, no meu caso, eu sou muito assim, realista, frio, para analisar essas coisas. Eu vejo mais o objetivo, você está entendendo? Agora, homenagem, eu não sou contra, não, certas pessoas precisam disso mesmo. Entende? Então, se você puder passar essa honraria para uma pessoa aí de Foz, alguém que esteja mais jovem, uma pessoa que está começando agora, isso vai incentivar. Okay, obrigado, viu, por tudo. Mas eu quero registrar que é um reconhecimento ao trabalho feito. Vocês foram os lançadores da semente. Nesse momento nós somos os guardiões da sementinha, que é uma ação de incentivo à leitura, de popularização do livro, de formação de leitores. E que essa semente cresça e que dê grandes frutos e que faça de Foz do Iguaçu uma cidade melhor. Vamos participar disso. Nós somos voluntários para trabalhar com você. Estamos nessa e não abrimos. Ok, muito obrigada. Obrigado. Gostaria que o senhor explicitasse mais no final da penúltima linha de pensionologia, página 11. A inserção na autopensionização do trinômio autodiscernimento evolutivo, interassistencialidade cosmoética, paraperceptibilidade lúcida. O caso todo é o seguinte: o autodiscernimento quanto à evolução é inteligência evolutiva. A interassistencialidade cosmoética é o processo seu de poder atender os outros e sair do seu egão e do seu umbigão. E a paraperceptibilidade é juntar o autodiscernimento com a interassistencialidade de uma maneira multidimensional. Você tem, então, a noção paraperceptiva dos fenômenos e fatos para fenômenos, e isso, então, aumenta. Isso aí é importante. Agora, outra. Chico Xavier fez o curso intermissivo? Um devoto à religião pode ser intermissivista? Não. Nada disso. Ele não tinha nada disso, não. Ele era mais da religião mesmo, queria virar santo. Outro. Não sou estudiosa da conscienciologia, apenas escuto as tertulias quando possível. Gostaria de saber se o professor pode esclarecer o motivo de constante troca de amparadores. Os amparadores fazem rodízio? Não, não tem assim tanta constante troca, não. Isso depende. Por exemplo, eu tive um amparador, que foi o Tal Mal, que trabalhou comigo praticamente mais de meio século, sem mudar. Depois é que veio aí a Rose Garden e ficou no lugar do trabalho que ele fazia. Não tem nada disso. Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa também que trabalha comigo, que é o enumerador, que tem mais de 60 anos, que eu conheço a história com os negócios todos junto de mim. São sempre os mesmos, em torno de 5? Não tem nada disso, isso é bobagem. Sempre um deles me acompanha em cada período de tempo, tenho 29 anos. Olha, a primeira coisa, você está confundindo esse negócio, alguma coisa aí está errada. Amparador é muito pouca gente que tem. Só tem quem faz a interassistencialidade, quem ajuda os outros. O mais tem é guia cego. Guia cego tem parente da pessoa, aquele que apareceu, o seu José ali da esquina, o outro que a pessoa encontrou. Isso aí é relativo.
Agora, amparador é outra coisa, não é assim. Outra aqui. Meus 2 filhos estão sendo criados com acesso às informações da Conscienciologia. Porém, na cidade que moro, Belo Horizonte, as melhores escolas são católicas. Ontem minha filha afirmou que está confusa com o fato de ter que amar Jesus. Gostaria de um comentário seu. Arranja uma escola que não fala em religião. Isso é o melhor que você faz. Você tem alguma coisa hoje aqui para mim? Antes que a gente esqueça, né? Isso aqui é uma preciosidade, eu preciso dar valor. Professor Valdo, aqui no ar. Mas o ideal é a pessoa arranjar uma escola que não tenha isso, né? Valdo, aqui no Por exemplo, o meu filho, eu arranjei só a escola que não falava nada de religião. Não tinha nada. Sr. Valdo. Sim. Aqui no B. Aqui na página 12, na interdisciplinologia, só para entendimento técnico, né? Qual que é a logia? Interdisciplinologia. O título do verbete é mega ressexologia. E a especialidade é autodiscernimentologia. Eu não entendo nada que ela fala, às vezes. Aqui não dá para a gente... Interdisciplinologia. Não, acho que não é que está tocado, não, Rosa. Sr. Valdo, a minha pergunta é assim, é uma questão de lógica, porque autodiscernimentologia é maior do que mega ressexo? Aonde que está? Eu não entendi nada. Eu sei que está na interdisciplinologia. O que tem? A mega ressexologia é o título. Geralmente a gente coloca como primeiro, ele está como segundo. É isso. Não, a autodiscernimentologia que manda. Não tem nada errado aí. Qual é o problema? Gente, o primeiro que entra é a especialidade, não interessa o que for. Agora, ó, a especialidade aqui, autodiscernimentologia. Aqui, autodiscernimentologia, está perfeito. Não interessa. Não interessa, tem nada a ver. Eu só queria entender, porque era uma questão de lógica, de ordem lógica. Porque não, o processo é a especialidade. Especialidade? A orientação, o critério sempre foi esse, aí eu nunca mudei. Não, é que na verdade é assim, ó, se aqui fosse, se o título do verbete fosse uma interação, por exemplo, né? Ele iria aparecer na seção interação. Olha só qual é o primeiro. Observa bem nos outros verbetes que você vai entender isso. Lembra que já aconteceu uma outra vez, o senhor fez esse título, explicou que era maior. Eu de cara, quando vou fazer um verbete, eu faço 2 coisas. Deixa eu explicar que você vai entender tudo. Primeiro, eu olho qual que é o tema. Então, o tema é mega ressexologia. Então, mega ressexologia tem que entrar em alguma coisa. No caso aqui, ele teria que entrar na interdisciplinologia. Mas a interdisciplinologia já tem um critério. Toda especialidade entra primeiro aquela, porque é ela que vai orientar. Não é o título que vai orientar, é a especialidade. Você entendeu? Esse é o critério, sempre foi assim. Não tem novidade nenhuma nisso, não. Ok, obrigado. Aqui no A, professor Valdo. Sim. Em cima. Na fatologia, o senhor coloca ali o atavismo recente sadio. Está na última linha, de baixo para cima, na fatologia. Então, o senhor poderia dar alguns exemplos? Deixa eu ver o que é que você está falando aí, que eu ainda não peguei. Fatologia. Última fatologia, linha. Né? Isso, fatologia. Aonde? Na última linha, de baixo para cima. Sim. Atavismo recente sadio. Sim, o que você quer? O senhor poderia dar alguns exemplos? O atavismo é aquilo que a pessoa tem do passado que vem, é o processo atávico. Esse atavismo, se a pessoa cometeu uma série de atos positivos, se a pessoa vai lembrar daquilo e puxar para essa vida, aquilo é positivo, é sadio. Você entendeu? Então, por exemplo, se você tivesse só atavismo negativo, você jamais teria feito o curso intermissivo. Acapite? Sim. Tá. Tem mais uma dúvida. Tá? Na parafatologia. Na penúltima linha. Revisão da dinâmica consciencial. Sim. Tá. O senhor poderia explicar como é que o senhor faz esse processo com o senhor? A revisão da dinâmica consciencial. O meu caso é o seguinte, eu olho tudo que diz respeito àquilo que está sendo canalizado para a minha ficha evolutiva. Então a minha revisão é baseada nisso. Todo o balanço, a inventariologia, a orientação cosfisiológica do meu acervo, eu olho o que é que eu estou fazendo, que nível que está a coisa. Entende?
Aí então é que eu pergunto, a capiche? Quer dizer, como é que é a situação? Compreendeu a situação? Quer dizer, eu mesmo pergunto para mim, capiche? Como é que foi? Entendeu? Entendeu? Entendi. Eu sou obrigado a ver isso tudo, aquilo que faz. Então, por exemplo, eu olho todos os fenômenos que acontecem comigo, como é que é o processo de assistência, como é que está a minha TENEPS, o que eu faço com o OFIEX, essa coisa toda. De vez em quando eu faço a revisão de tudo isso. E aí, assim... Outra coisa, se eu tenho algum processo de doença durante a temporada que eu tenho que cuidar mais, eu faço revisão de tudo. Por causa dos patamares da vida. É muito importante isso. Você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, é bom fazer a revisão. Entende? Isso é como quando eu estudei lá os processos nos Estados Unidos. Uma pessoa vai tomar uma injeção na veia, ela reúne os familiares todos. Olha, eu vou tomar uma injeção na veia. Vocês olham aí as consequências disso. Que é um negócio muito sério. Injeção na veia. Vou fazer uma cirurgia e vou ter uma anestesia geral. A pior coisa que tem na cirurgia é a anestesia geral. Então, precisa examinar isso aí. Então, é hora de fazer essa revisão da dinâmica consciencial. Como é que está? Estou dando uns exemplos para você. Você mudou de domicílio, mudou de cidade, foi para outro lugar. É hora de fazer uma bela revisão. Então, as reciclagens, elas são contínuas, ininterruptas o tempo todo na vida humana. Não pode parar. Primeiro a RESEX, depois a RECIM. Agora, a RECIM exige RESEX, a RESEX exige RECIM. Uma coisa puxa a outra. Tem lógica? Não, tem. A capiche? Capiche. Capiche. Como é que é isso? Parece picho. Né? Agora, o senhor comentou já em algumas tertúlias que na sua TENEPS o senhor faz, de vez em quando, faz um balanço uma vez por ano, né? Ou pelo menos... Não, eu que descobri, né, que eles faziam o balanço da minha TENEPS uma vez por ano, em fevereiro. Eu não sabia que eles faziam, porque o meu não. O meu eu sempre fiz no fim do ano, para seguir o ano, comercial, etc. Tal, né? Agora tem... Mas eu descobri que eles eram em fevereiro, então eu mudei tudo. Tá. Agora tem outras atitudes ou outras ações suas que englobam um determinado tipo de área da sua vida? Não, que tem a raiz extrafísica? Isso. Tem algumas, né? Tem algumas boas. Porque tudo que diz respeito ao Zéfiro tem processo de raiz extrafísica. Hoje, por exemplo, de manhã eu falei tudo do processo de raiz extrafísica por causa do Zéfiro. Eles queriam saber. 22 perguntas me fizeram. Agora, por exemplo, nessa situação, hoje o senhor comentou sobre esse processo seu do Zéfiro. Isso já levou o senhor a fazer uma revisão? Isso já serve? Não. Sabe o que eu falei com eles? Eu falei assim, eu respondo qualquer pergunta para vocês. Mas como vocês estão fazendo as perguntas fora da estrada, quer dizer, no acostamento, eu quero ter todas as perguntas antes. Me dê um dia antes. Então eles me dão. Eu chego lá em casa, examino cada pergunta e faço uma síntese daquilo que é. Para eu seguir direitinho. Então eu fiz 22 respostas num papel meu. E eles gravaram depois. E eu acrescentei ali. E eles fizeram reperguntas, outras em cima. 2 horas. Eles estavam com medo até das 22 perguntas, não dá para eu responder nas 2 horas, mas deu. Eu estou perguntando... Foi das 8 às 10. Eu estou perguntando para ver, entender qual que é o seu mecanismo que o senhor utiliza, né? Que aqui o senhor falou agora... Não, eu utilizo o mecanismo de estar atento a todos os detalhes daquilo que eu faço. Tá, mas no processo de revisão tem que fazer uma análise e depois uma síntese. O senhor faz isso todos os dias, a todo momento, ou não? Qual é a periodicidade disso? Eu comecei a escrever o dicionário. Esse dicionário, você está entendendo? De argumentos da conscienciologia. Então, eu fiz várias hipóteses e várias vertentes, vários vieses para chegar naquilo. Até que depois de umas 3 semanas que eu estava trabalhando com o processo, eu escrevi 268 páginas. Nós estamos fazendo agora um livro que vamos encadernar para fazer heterocrítica. Agora, aquilo está no bruto. Eu vou examinar as heterocríticas para ver o que eu posso fazer, se vale a pena fazer o dicionário daquele jeito, como é que é, se vou mudar, de que modo que é. Porque o dicionário é muito avançadinho dentro do que ele fala, para você ter uma ideia. Todos os verbetes terminam em logia. Já tem 711 logias lá. Presta atenção.
Agora, não tem nenhum desses verbetes que sejam coisa muito pequena. A maioria, mas a maioria absoluta, 90%, às vezes tem uma página inteira, tem meia página. É tanto que está tão embatumado o processo que eu fiz fonte 12. E o livro vai ser grandão, fonte 12. Entende? Para ficar mais ou menos fácil da pessoa ler. Para não ficar embatumado, tudo junto. Entende? Então, isso tudo foi estudado com calma. Agora, e os detalhes? A página lá, a penúltima página, ou antepenúltima página, é uma página inteira que está escrita assim, heterocríticas. Porque eu fiz 7 volumes, 6 vão ser distribuídos aqui para essa turma que toma conta das minhas coisas. E lá está falando o que é que eu estou pedindo para fazer de heterocrítica. Se a pessoa não lembrar, além daquilo que ela lembrar, vai ter aqueles. Tem uma página inteira com detalhes. O que ela deve olhar, se vale a pena ou não. Eu estou fazendo pergunta, o que a pessoa acha. Agora, vou dar uma semana aí para a pessoa ler com calma. São 268 páginas, segundo o que ele falou. Pode ser que amanhã fique pronta a encadernação, já está impresso. Agora falta fazer a encadernação. Estou fazendo a encadernação para a pessoa ter uma noção do livro inteiro, para ter uma noção. Então ela vai desancar com o processo, sabendo o que é, na mão dela. Agora, eu tenho 10 vezes mais isso. Se eu for seguir do jeito que está aí, eu vou fazer um livro de mais de 2.000 páginas desse jeito. Pelo meu cálculo, no mínimo, 2.500, por aí. Por aí. Se eu for colocar tudo. Agora, estou colocando tudo que não tem na enciclopédia, coisa que eu falo aqui, processo de... Porque a técnica que eu estou usando lá, entra gíria, colocalismo, as pragas da língua todas, os que, o ela, ele, nós, esse troço todo, tudo quanto é praga. Eu estou pondo tudo que é o processo do colocalismo, do jeito que aqui a gente fala. Tudo na bruta. Isso, eu ainda não fiz livro nenhum nisso, desse jeito. Então vai ser acessível, mas ao mesmo tempo vai ser profundo, pelas coisas que a gente está falando. Então, é uma coisa nova, eu preciso de ver com a minha turma, a equipe que está aí. Eu destaquei 6 desses que estão me ajudando mais aí, que me perdoam as minhas exigências. E dei para eles, vou dar para eles. Pode ser que amanhã eu já vou distribuir isso. São 6 exemplares. E eu vou ficar com um, porque eu preciso de ver ele impresso, como é que está também, né? Para poder ter uma ideia. Agora, eu desejaria fazer 50 disso, mas eu não posso. Por que eu não posso? Se eu der para 50, depois eu tenho que olhar 50 exemplares. Eu uma vez fiz isso com 22, me deu trabalho danado, eu demorei um mês trabalhando com aquilo. Foi na época da parte aí do Pacífico, que eu dei, eu só sei que eram 22 pessoas que viram a parte que eu dei para fazer a revisão. Eu olhei um por um, eu falei assim, nunca mais eu faço isso, eu banquei o bolo. Mas é que eu queria ajudar a turma a fazer revisão. E ajudei, porque um monte de gente apareceu com revisão, melhorou bem. Você lembra? Foi o Remanzar. Agora, depois no Pacífico eu fiz, mas menos gente. Agora, esse aí eu já estou menor, são só 6. Mas você entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, ali nesses 6, qualquer coisa que falar, eu já vou saber o que se passa, porque não são muitas páginas. 268 páginas não é nada. Você está entendendo? Eu estou acostumado a mexer com milhares. O arquivo que eu mexo mais atualmente tem 9.000 páginas. Você tem uma ideia? 9.000, que é o da enciclopédia. Agora, por exemplo, esse que eu trabalho no dicionário já está com 1.200. Falta colocar mais coisa lá e falta os meus que eu não coloquei, que é outro tanto igual ao seu. Como é que fica? Então já tem 1.200 esse arquivo lá, para a gente estudar. Agora, é bom porque dá para ver. Eu tenho uma facilidade enorme de fazer isso tudo que eu estou falando para você. Eu faço isso tudo com o pé nas costas. Você está entendendo? Alguns desses eu até me divirto com a história. Entende? Eu faço tudo aquilo que eu gosto. Então, isso tudo é fácil, não é tão difícil assim, não. Agora, o problema nosso é levar para você se acostumar com a coisa. A hora que você fica traquejado naquilo que você faz, tudo fica melhor. A hora que você passa o gargalo, esse é o traquejo. Você passou o gargalo do traquejo, tudo fica fácil. Eu não tenho a mínima noção, mas agora, eu também sou totalmente monk, né?
totalmente doido nessa situação. Por exemplo, se me dá qualquer coisa para ler, se o negócio eu posso mexer, eu já vou corrigindo tudo que eu vejo. Não interessa se precisa corrigir ou não. Eu sou assim. Sei lá se amanhã eu vou precisar de ver aquilo, como é que fica? Eu já sei o que é que tem. Então é muito mais fácil. Eu não leio sem revisão. Tudo que eu leio tem revisão. É tanto que eu vou escrever aí, que eu pedi para vocês, que é o leitor revisor. Que eu ainda não trouxe o verbete para vocês. Ainda preciso trazer isso aí. Leitor revisor sou eu. É o meu jeitão. É a minha estilística. A minha vocação é essa. Leitor revisor. E quem me ensinou isso foi o meu preceptor, quando eu tinha 10 anos. Eu sempre fui assim. Por isso você vai ver, tem um monte de livro lá embaixo que está tudo anotado, tudo riscado, cheio de coisa. Tem cacófito, tem risco bobagem do cara, não sei o que é. Eu sempre falo aí que o Antônio uma vez queria que eu fizesse um livro com 200 e tantos livros que eu fiz, que ele tinha estudado. Que tem lá as minhas resenhas, sabe? Heterocríticas, a resenha. Tem um monte deles. Tem uns que eu acabo com o autor, para valer. Mas era o jeito, para eu não cair mais. Porque eu já tinha perdido tempo de ler a obra do cara. Então eu já escrevo para o outro, você vai ler, olha bem o que tem. Aí tem um monte de livro assim, são centenas de livros, tudo anotado, através dos anos. Outra coisa, tem livro aí, quando eu era rapazinho, menino, praticamente, que eu recebi. Agora, tem uns que não tem anotação, porque não tem valor, né? Os caras me davam romance, eu não ia ver aquela besteira que tinha. Aí tem romance muito antigo, que me deram de presente para colocar na biblioteca. A gente punha mais um livro, vamos ver o que é, mas não interessa. Agora, os livros que eu estudei são todos assim, de algum valor intrínseco, sabe, do ponto de vista de conteúdo. Tem muita coisa aí assim, somente sobre fenomenologia. Você quer falar, Cris? Pode falar. Professor Valdo, hoje a gente dá início ao simpósio de democracia direta. Eu já falei que eu vou para lá, junto com o chefe lá, o César vai me levar. Eu queria perguntar para o senhor já mencionou que todos nós aqui, a maioria de nós, já esteve envolvido com questão de política no passado. Alguns saíram bem, outros ainda não saíram tão bem. Uma boa parte afundou. Isso. Por isso demorou a chegar. E uma boa parte afundou mais que ainda não chegou. Então nós temos que fazer isso tudo para ver se melhora, para chamar esse povo. Tudo é amigo nosso, tudo colega da gente. Aproveitando o tema do verbete da mega ressexologia, o que o senhor pode falar para a gente, de que forma que a gente pode otimizar essa ressexo, essa reciclagem do seu ponto de vista político? Então, a primeira coisa que tem mesmo é examinar a sociologia, a pessoa entender alguma noção do que é a sociologia moderna. Como é que é isso? Através disso, ela vai estudar a conviviologia. A conviviologia que é a base da política. E depois, então, ela entrar propriamente na política propriamente dita. Mas, para isso, é bom estudar direito, alguma coisa do processo da cosmoética, alguma coisa nesse sentido. Agora, a hora que ela entrar na política, ela vai ver que política existe em todo setor da vida humana. Não tem jeito a pessoa escapar disso. Então, a política é muito importante. A politização do cidadão é importantíssima. Então, é preciso de melhorar isso aí. Mas não é só o problema de cidadania, essa coisa toda, porque tem muita coisa disso que é demagogia. Mas é preciso a pessoa estudar. Por exemplo, na política do Brasil, o que ela precisa de estudar mais? É o populismo demagógico, que é o que graça aqui no Brasil atualmente, que é o que dá mais corrupção, é o populismo demagógico. O PT, por exemplo, é todo assentado no populismo demagógico. As coisas do Lula, tudo assentado nisso. A gente não pode dizer que esse povo está errando em tudo. Não, eles acertam uma opção de coisa de vez em quando. Eu falo nas coisas do Lula, que são muito positivas, isso e aquilo que ele andou fazendo. Esse caso, por exemplo, de melhorar aí os pés de chinelo, a situação dos despossuídos, isso aí é muito bom. É fazer a reintegração das pessoas dentro da sociedade. Isso tudo está melhorando. Agora, o Brasil, se colocar um poste lá, ele já vai fazer, porque nós estamos num nível econômico e financeiro muito melhor do que era antigamente. Isso não foi só PT nem Lula que fez. Isso já vinha. O negócio já vinha de muito tempo. Então, isso é inevitável. Mas agora, é necessário acabar com esse processo. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que eu falo aqui.
é o Partido dos Trabalhadores, o PT, dominar a nossa política internacional, quer dizer, o Itamaraty. Isso não pode. Um partido não pode ter superintendência em cima da política internacional de uma nação. Aquele partido não pode. É a nação que tem que estar, e não um partido. Então, por exemplo, o Lula, quando começou aí no negócio dele, ele colocava o negócio do PT no peito como presidente. Isso está tudo errado. Tinha que acabar com isso. Aí o povo começou a falar e deixou, tirou. Você está entendendo? Lá, o crachá do partido. Quer dizer, nós não podemos ser mandados por um partido. Partido é partido. Nação é inteiro, é o todo. É a tudologia. Então, veja, isso tudo está errado. Tem que ver como é que faz. E de que forma nós aqui da Cognópolis, da comunidade, nós podemos aproveitar oportunidades como essa, por exemplo, do simpósio, para promovermos as nossas mega reciclagens do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista intraconsciencial? Não há dúvida que pode. Qual é a melhor forma da gente aproveitar eventos como esse? Aí o processo é debater as coisas para politizar, melhorar o nível de politização aqui do interior. Porque você sabe, uma das coisas mais fracas que nós temos nessa área de fósforo, que é a Triflon, é o processo de prestação de serviço e o problema da politização. O nível aqui de política é muito ainda baixinho, né? Todo mundo reconhece isso. É preciso melhorar esse nível. Entende? Então, é por aí. Agora, melhorando o nível da politização, vai melhorar o nível intelectual. O nível intelectual vai melhorar o processo das escolas. Melhorando o processo da escola, vem a educação. Aí a reeducaciologia vai melhorar. Se melhorar isso, vai melhorar isso que nós estamos falando, que é um dos defeitos que nós temos aqui. A prestação de serviço aqui é péssima. Então, isso vai melhorar tudo com a reeducação. Mas pode falar. Que a gente estando fora do ar durante 3 dias, não sei se foi tocado em 2 assuntos. Primeiro, a declaração de uma bioquímica da Santa Casa, lá do Rio de Janeiro, numa entrevista, que ela disse que, corroborando tudo que o senhor diz aí, a melhor coisa para a solução do problema dos drogados, especialmente da rua, é a internação compulsória. E também mas precisa outras medidas para a família, se tiver gente da família, porque senão que é o único jeito de resolver o problema. E outro assunto também que corrobora essas declarações, e as nossas aqui, é a questão do livro aquele que, não sei se já alguém ouviu, que a Academia Brasileira de Letras, através de seu novo integrante, Merval, não sei de quê, ele disse que a academia deu uma nota, eu não vi essa nota, e alguns acadêmicos imortais também deram a nota, criticando esse livro e admitindo e dizendo que só deve ser ensinada a língua culta nas escolas. Então, é o Merval Pereira que falou isso? Tudo que a gente diz ele é um jornalista, ele não é bobo não, ele conhece muita coisa de política. Exatamente. Então, ele entrou na academia agora, né, no lugar lá do nosso amigo da sua terra. Minha terra. Tá bom, então isso aí eu queria registrar porque estava fora do ar. Quer dizer que o Merval meteu o pau lá no livro? Sim, ele disse que outros acadêmicos já se manifestaram. Agora, eles têm que começar a brigar também com o Mário Banho, que ele chama Mário Bagno, que escreveu aquele livrinho aí brabo dele. Aquele também é brabo, que ele falou sobre o preconceito linguístico. É o Marcos Banho, mas ele chama de Marcos Bagno. Mas é Banho, aquilo é italiano. O nome dele é Banho. Ele está recebendo um banho aí. Agora, eu acho que ele cortou o negócio do banho, né? Mas é Banho, Bagno, é Banho. Marcos Banho. É a vida. O livrinho dele. O livro dele é esse aqui, ó. Já vendeu mais de 200 mil exemplares. Por quê? Está junto da igreja e junto do governo. Então, tem que vender mesmo. Desse jeito até Editora Loyola. Já viu? Tinha que vender, né? Tá na cara.
Mas, gente, de modo geral, então vocês entenderam a mega ressexologia. Eu acho que todo mundo aqui está nessa há muito tempo. Eu acho que isso não é tanto para vocês. É para aqueles que vocês atendem, aos assistidos. Esses é que estão precisando mais da mega ressexologia. Porque autodiscernimento vocês já têm. Se eu for falar que vocês não têm, eu estou perdido, porque onde é que eu vou encontrar? Depois de vocês não tem mais ninguém. Eu não vivo com um serenão e nem com evoluciólogo. Se viver, está tudo bem, mas não dá, né? Então tem que ser com vocês mesmo. Eu sou obrigado a reconhecer o nível de discernimento de vocês. E vocês são obrigados a receber a minha opinião para fazer uma heterocrítica de alto nível cosmoético. Tem que pensar nisso. Não adianta tirar o corpo fora de vocês. Com o curso intermissivo, o discernimento de vocês aumentou. Se ele aumentou sua responsabilidade, como é que fica? Vocês têm que responder por isso. Isso é ressexologia. De modo que uma coisa puxa a outra. Está tudo aqui. Autodiscernimento, ressexologia. Agora, ó, eu não falei, mas o que manda mais é recinologia. É reciclagem intraconsciencial. Eu já falei em outros verbetes. Não preciso falar mais nesse, que vocês já estão cansados de saber. Né? Gente, então, muitas graças e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 56 assinaturas no livro de presença, 37 perguntas presenciais, 10 perguntas online, 27 votos presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje: a Neida sobre aulas da reaprendência, a Fabiana, o Conselho dos 500, a Virgínia sobre o Congresso de Serenologia e Invex, e o Marcos sobre o Cineclube. Boa tarde a todos. Em nome da Reaprendência, estamos aqui para convidá-los a participar das aulas abertas. Nesse final de semana teremos a seguinte aula. Dia 4, sábado, às 15 horas, o professor Ando Marconi Maia vai estar apresentando o tema Bioenergias. E o local é na sala da Reaprendência, ali no pavilhão parapedagógica. Então, quem tem interesse, afinidade com o tema, por favor, compareça e participe. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Nós estamos reforçando, então, que agora, às 3 horas, inicia o simpósio de democracia pura. E no meio do simpósio, no domingo, né, nós temos o simpósio, então, sexta-feira, sábado e domingo, fazendo o fechamento no domingo à noite. E no meio do simpósio, às 3 horas, nós vamos ter a Assembleia do Conselho dos 500. Então, nós estamos convidando, a Assembleia dos Conselhos dos 500 é aberta. Estamos fazendo um convite a todos os interessados, moradores aqui de Foz do Iguaçu. Essa Assembleia terá várias pautas que serão votadas. Uma delas é a moradia de voluntários em campo e conscienciológicos da Cognópolis. É uma Assembleia aberta e sem custo. E nós também gostaríamos de reforçar que conselheiros são moradores, proprietários, inquilinos, empresários, funcionários e voluntários aqui de Foz do Iguaçu. Todos são conselheiros e podem fazer, desde que façam o seu cadastro na hora da Assembleia, para que participem, então, da votação. Então, reforçando, é domingo, às 3 horas, das 3 às 4h30. Estão todos convidados. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Este domingo, día 5 de junio, gostaríamos de convidarles a tertulia de ese mismo día. Pues nos vamos a hacer o sorteio de uma vaga gratuita para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e para o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Então, se vocês participam na tertulia de forma presencial como de forma online, vocês podem participar, né? Podem enviar um e-mail para cursos@invexis.org e aí nós faremos a seleção, tá? No sorteio. Vai ser este domingo. Eu vou falar um pouco do congresso, tá? O congresso vai ser no campus de Aracé, no Espírito Santo. Vai ser do dia 23 ao dia 26 de junho, né? De aqui a quase 20 dias. Então, vai ter especialidade de serenologia e de invexologia. Desfrutem destes 2 congressos, né? Que oportunidade única de falar dessas 2 especialidades.
Então, esperamos a todos vocês lá, tá? E para maiores informações, podem acessar ao site da Simbexis. Ou se não, também no e-mail, repito de novo, cursos@simbexis.org. Não perca o sorteio deste domingo, 5/6, tá? Obrigada. Tchau. Gente, boa tarde. Hoje está começando o simpósio, né, de democracia direta. Domingo, depois do simpósio, né, depois do encerramento, como encerramento também, a gente vai passar o filme 13 Dias que Abalaram o Mundo. Tá? É um filme que aborda bem essa temática da politicologia, com outras. Ele é baseado em história real, tá? Em fatos reais, é uma história baseada em fatos reais. A indicação foi do Ivo, né, através da Cristina Aracaki. Eu confirmei com o Gustavo agora se realmente isso ocorreu. Né? Vou só ler um parágrafo para vocês verem aqui da sinopse. Né? A possibilidade, foram 13 dias de tensão no mundo por quase se concretizar o ataque americano do Estado Soviético na ocasião. Né? A possibilidade de uma guerra nuclear era real e as igrejas ficaram repletas de gente rezando para que o mundo não acabasse. Caravanas iam assistir ao pôr do sol, pensando que aquele seria o último. Jovens amantes prometiam morrer uns nos braços dos outros e algumas centenas de pessoas se suicidaram. Então, para quem não acompanhou isso, como eu, nem sabia que isso era verdade, acho que vale a pena assistir, tá? Com Kevin Costner e grande elenco, domingo depois do simpósio, então. Todo mundo convidado. Obrigado.